Eu acredito que, como o próprio Carson propõe, a gente tem que olhar para todos esses modelos e se identificar de acordo com a sua própria igreja local. Obviamente, tendo como primícia o Evangelho. Aquilo que o Evangelho permite a gente caminhar de acordo com os modelos, a gente deve seguir. Porque todos eles, de alguma forma, são baseados na Escritura. Todos esses modelos eles têm respaldo na palavra. A pesquisa de Niebuhr foi muito feliz nesse sentido. A grande questão é que muitas igrejas hoje em dia, e esse talvez é o grande ponto que a gente bate nele, colocam a cultura acima de Cristo. Qualquer coisa, qualquer modelo, qualquer proposta que coloque a cultura, o cenário vigente, e até pegando o gancho do que eu falei aqui, a cidade, porque cidade e cultura, né, vão estar trafegando no mesmo eixo. Qualquer elemento desse que se sobrepõe ao Evangelho não é modelo a ser seguido. Então, acho que a gente tem que ter uma liberdade e uma flexibilidade com os modelos, né? Todos aqueles que conseguem estabelecer o diálogo de forma sadia são válidos, são necessários. Um exemplo. Algumas pessoas, quando vão, e aí trazendo para a coisa mais prática, levar o Evangelho numa comunidade carente, o Rio de Janeiro, né, apinhado dessas comunidades, acham que é errado, por exemplo, nossas igrejas, tanto a minha igreja quanto do Jay, desenvolve programas para melhoria da vida, para promover a vida dessas pessoas invisíveis e mudas diante da sociedade. Algumas pessoas acham que a gente só está fazendo ação social ao fazer isso. Algumas pessoas acham que não existe no bojo, no encorajamento disso, a perspectiva do Evangelho, como eu falei aqui. A compaixão não é fruto de olhar uma necessidade, ela é fruto do Evangelho, que olha o homem como todo. Então, algumas pessoas, por exemplo, na minha realidade, teceram uma crítica. Será que isso não é uma subadaptação? Vocês terem um programa semanal de desenvolvimento escolar para essas crianças? O Evangelho está sendo pregado? Aí entra aquela coisa, o que a gente vai fazer ali? Vamos fazer culto para essas pessoas? A minha resposta para essa turma é: venha e veja. Venha e veja o que tem sido feito, venha e veja o que tem sido vivenciado. O serviço, eu ainda creio, sobretudo entre os mais pobres entre os pobres, que é considerada um dos eixos de maior dificuldade de evangelização, né? Os mais pobres entre os pobres, os mais ricos entre os ricos. Entre os mais pobres entre os pobres, o serviço ainda é uma absoluta ferramenta de evangelização. Então, o ponto é, o que eu negocio quando eu vou levar um conteúdo para as crianças? E aí foi o que eu respondi para o menino. Eu falei, dá uma olhada no material que a gente desenvolveu, que pedagogos da nossa igreja desenvolveram para fazer esse curso de capacitação para essas crianças. O que a gente olhou, comparando com o material do ensino público, que todas as crianças são do sistema de ensino público do Rio de Janeiro, é que a gente está confrontando todos esses valores absolutamente afrontadores à família e à sexualidade na perspectiva bíblica, que tem sido colocados, e lá no sistema educacional do Rio está sendo colocado, gente. Rio de Janeiro é uma cidade extremamente sensualizada, já é parte da cultura da cidade. E isso está sendo estatizado, né, está sendo homologado pelo sistema educacional do nosso município. O que a gente faz? Prepara um material com valores do reino de Deus. E aí as crianças extremamente intuitivas, inteligentes e espontâneas, ora, mas por que tem que ser homem com homem? Tio, tia. E aí o Evangelho é pregado para os meninos, para as meninas, na linguagem deles. E aí, quando algumas meninas começam a ter um comportamento diferente, deixam de usar aqueles micro shortinhos, e alguns meninos, sem nenhuma moralização em cima deles, deixam de acessar pornografia na internet, porque sim, lá na favela a turma acessa a internet direto, os pais vêm perguntar para a gente, o que está acontecendo? E aí o Evangelho é pregado para os pais.
Aí o que acontece? Se eu trabalho numa perspectiva extremamente rígida e não dialogal, eu perco essa oportunidade a longo prazo e fruto do relacionamento de pregar o evangelho, que ainda tem essa. O melhor ambiente para o desenvolvimento de uma cultura de evangelização na igreja, porque, desculpa, gente, o grande ponto que Niebuhr coloca, ele começa a reflexão dele com essa ideia, afinal de contas, como a gente vai alcançar as pessoas? Como fica a questão da evangelização? Um acadêmico pensando a questão prática da evangelização. E o que grandes acadêmicos hoje concordam, das mais diferentes escolas, sobre evangelização, é que a mais eficaz é fruto de relacionamento. Não de panfletagem, não de megafone. Não que ela seja ineficaz, é poder de Deus. Mas em termos de conseguir dialogar com uma realidade como a nossa, pulverizada e cada vez mais individualista, é relacionamento que vai conseguir quebrar as barreiras. É relacionamento que vai conseguir estabelecer a ponte. Sim, eu acho que é confronto e é um negócio que consegue ser paradoxal, porque é confronto e conforto ao mesmo tempo. Você passa longe, não ouve, aumenta o volume do carro, sei lá. Agora, quando você cria uma ponte para se relacionar, ou aqui no sertão. Então, assim, eu começo a sentir necessidade de discutirmos diferentes urbanidades no Brasil, porque nós temos um país continental, né? E o sertão brasileiro, o sertão nordestino, ele é urbano, nós temos grandes cidades, mas que totalmente diversa da Barra da Tijuca, né? Eu só acrescentaria, porque ele falou muito bem, alguma coisa que Keller fala que eu acho que é interessante, é o nosso trabalho no ministério, particularmente na pregação, é para faz a verdade real e não necessariamente claro. Que muitas vezes o que a gente pensa em pregação, em termos de, inclusive, nossa relação com a cultura, é ser claro. Mas muitas vezes tem muitos pregadores, muitos pastores, muitos comunicadores que são claros, mas eles não conseguem fazer a realidade, as verdades reais. Faz sentido? A verdade real. Então, isso eu acho que é crítico quando a gente está pensando em relação à contextualização. Keller também fala que a contextualização tem tudo a ver, tem muito a ver com, inclusive, a linguagem que você usa sem perder o caráter essencial da mensagem do Evangelho. Então, com respeito da sua pergunta sobre Cristo e a cultura, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente assume, particularmente nessas igrejas que a gente tem muita familiaridade, uma igreja talvez reformada, em alguns casos fundamentalista, super centrada na pregação, o púlpito é a coisa mais importante no mundo, a gente acha que simplesmente abrindo a palavra e pregando é suficiente. Em termos de nosso papel, é isso, mas também parte o que o Espírito Santo usa é, claro, a nossa capacidade de fazer a verdade real, que exige, às vezes, um tipo de inovação missional.
faz sentido. Então, uma das marcas da nossa rede é o que a gente chama em inglês missional innovation, que nós estamos constantemente pensando com quem nós estamos comunicando e como a gente deve comunicar de uma forma mais eficaz, onde as pessoas realmente vão entender, em vez de simplesmente proclamar. Então, sem também negociar ou negligenciar a importância de proclamação. Porque muitos movimentos no Brasil têm, recentemente, diminuído a importância da proclamação. Isso é preocupante para mim, porque sempre Deus proclamou. Ele proclamou através dos profetas, ele proclamou através de Jesus, ele proclamou no iniciozinho, na criação. Deus é um Deus proclamador. Então, a gente também não pode desvalorizar a importância da proclamação e da pregação enquanto nós estamos comunicando, relacionando com a cultura. E ele vai continuar a proclamar através dos homens e mulheres. Só para concluir esse último ponto que foi muito importante que você colocou sobre a diferença de urbanidades que a gente tem, o Jorge, no De Cidade em Cidade, ele fala que talvez uma chave para conseguir identificar essa urbanidade é o discipulado. Eu acho que ele está explorando isso nesse último texto dele que saiu agora, acho que é Discipulado Missional o nome. É esse mesmo o nome do último livro dele, né? E eu não li esse último, é muito recente, mas ele deixa essa pedra, assim, canta essa pedra para a gente refletir sobre o discipulado, o andar junto para ser uma chave para você identificar a urbanidade que, como era diversa no século I, né, na igreja, do nascimento da igreja, ainda é mais diverso hoje em dia. Eu, também usando um exemplo prático, eu preguei o evangelho e plantei uma igreja na minha primeira experiência pastoral, numa localidade onde a figura eclesial, em contexto de cidades diferentes, é uma cidade, é urbana, extremamente urbanizada, tudo mais. Todos os problemas da urbe e com talvez não tantas vantagens da urbe, parece que pegou o pior da cidade, mas tudo bem. Nesse ambiente, a religiosidade estética predial não convence. Então, você ter uma igreja com uma cara extremamente formal espanta pessoas. Daí, o que eu fiz? Vou fazer a exegese da cidade onde eu estou agora, em especial do bairro onde eu estou. Eu descobri que é exatamente o contrário. Eu descobri que era necessário ter um local, até em termos de atracionalidade de pessoas, porque isso conta na realidade do Rio de Janeiro, no bairro que eu estou, que é um bairro mais tradicional, um bairro muito antigo, né? A região central toda é muito antiga. Assim. Eu tinha que ter cara de igreja, a minha linguagem de púlpito tinha que ser diferente. Né? O Jay brincou aqui comigo, me conheceu falando muita gíria. Ele me conheceu, eu ainda estava pastoreando aquela igreja. Eu realmente falo muita gíria. Mas no púlpito da minha igreja, no domingo, a configuração é diferente. Até a vestimenta tem que ser diferente. Tudo isso é uma forma de analisar a urbanidade em espaços assim, de 40 quilômetros de distância um para o outro, por exemplo. Como isso se dá? Discipulado ajuda a entender. Discipulado ajuda você a fazer a leitura para ter a noção do seu lugar. E um discipulado intencional, que não é apenas discipulado de 4 paredes de igreja. É o que eu sempre recomendo para a turma quando vai numa cidade. Procure o arquivo público da cidade onde você vai plantar. Já fez uma visita lá? Já foi ver os documentos? Já foi conhecer a história da cidade? Já foi para uma praça que tem aqueles senhorzinhos de quase 100 anos jogando dama, gamão e esses joguinhos de mesa? Pergunta, que primeiro, eles amam ser ouvidos, né? Os anciãos gostam de ser ouvidos. E segundo, eles detêm informações que são vitais para o entendimento do teu campo missionário. Então, eu acho que a grande forma de entender cidade, para resumir essa minha fala aqui, é entender e conhecer as pessoas. Quem habita na cidade. Cidade sem pessoas é só estrutura de concreto e aço.
ou, dependendo de onde você for, tem um ambiente mais botânico. Mas a gente precisa estar com as pessoas, estar no dia a dia das pessoas para ter essa chave de discernir a urbanidade. No fim do dia, quem define a urbanidade é o homem e a mulher que habita em cada município, em cada cidade. Obrigado. Pastor Diego, foi muito feliz na sua palestra, mas eu gostaria de ter uma explanação, explicação mais abrangente sobre quando você falou de honrar o fundador. O que você quis exatamente dizer com isso? Quando eu falo honrar o fundador, estava falando sobre o contexto de talvez um movimento de Deus que é mais recente, vamos dizer que tem 100, 200 anos. O próprio Vineyard, que João é parte, né? O fundador é John Wimber, da Califórnia. Então, o que pode acontecer quando o movimento cresce cada vez mais chega um ponto onde o fundador não é mais presente, ele morreu, ou ele é muito idoso, e acaba acontecendo uma situação onde a nova geração tem que assumir a liderança. E neste momento, eu estava falando sobre essa transição. Eles têm que honrar também os ideais do movimento, os ideais do movimento, enquanto eles também valorizam o futuro. Muitas vezes, movimentos, porque eles não têm ninguém para assumir a mantle, o que vai acontecer no futuro, a liderança, eles acabam olhando para trás, focando no fundador, focando no que ele fez, sempre lendo os mesmos livros que ele escreveu, ouvindo as mesmas mensagens que ele pregou, sem vozes proféticas para a nova geração. Mas também a gente não pode simplesmente esquecer ele. A gente não pode simplesmente, dizer, o que ele falou não foi importante, agora nós somos mais, sei lá, conscientes ou mais chiques, sei lá. Então a gente tem que honrar ele e os valores e o que aconteceu através do ministério dele e também honrar o futuro. E às vezes essa transição no meio fica complicado, né? Porque você tem gente que é muito apegado à palavra, né? Com ele e com os valores que ele, deu. E também tem gente que quer focar no futuro, porque eles estão vendo que a forma que a igreja está funcionando, o movimento está funcionando, a denominação, não vai dar certo no longo prazo. E às vezes as pessoas que têm poder, normalmente, são as pessoas do velho guarda, né? Então, a ideia é simplesmente honrar isso, enquanto a gente honrar o futuro também. As duas coisas. Faz sentido? Bom. Obrigado. Porque o meu entendimento com relação de honrar o fundador, quando você falou, era honrar aquele que realmente fundou. E quem fundou a igreja foi Jesus. Paulo não orientou que os seus seguidores fundassem igreja nas cidades, mas que ele, até anotei aqui, né, estabelecesse igreja. Que o fundador da igreja foi Cristo. E nós somos o Atos 29. Somos que damos prosseguimento a essa fundação, estabelecendo sobre ela a construção. Esse foi o entendimento que eu tive. Entendo. Eu só acrescentaria também, se você pensar sobre a conversa que Jesus teve com Pedro, né? Com Peter, também ele incluiu Peter como parte da fundação dessa igreja. Quando ele falou, você vai me ajudar, basicamente, estou usando palavras coloquiais, né? Mas vai me ajudar a construir essa igreja nessa pedra. Então, ele, claro, ele usa humanos, seres humanos na fundação, mas em contexto, eu estava falando sobre a fundação dos movimentos. Deus, claro que ele usa homens para fundar movimentos, mas claro que Jesus que é a fundador da igreja universal, e a igreja faz sentido, talvez não foi claro com o meu português. É mais semântico, mas às vezes no português não é tão claro algumas palavras que eu uso. Mas
Tá certo, é absolutamente Jesus que é fundador da igreja e também de qualquer movimento, porque movimento é alguma coisa do Espírito Santo, né? E a nossa missionária Azel Graham, quando o pastor Miguel, às vezes ele quer falar em desapego, ele fala o exemplo dessa missionária, que ela ganhou de herança um dinheiro e ela comprou esse terreno aqui. E ela morreu sem uma casa própria. Então, é essa questão do resgate de algo bom que alguém iniciou o trabalho. Eu entendi nesse sentido. Boa noite. João José, Igreja de Deus no Brasil. Foi falado em relação ao movimento, a primeira palestra, mas também tem a ver com a segunda, movimentação de igreja, né? Principalmente na segunda, no contexto urbano. Há um movimento forte hoje, principalmente aqui no Brasil, a respeito da igreja orgânica, né? Eu queria ouvir de vocês a respeito dessa perspectiva, porque de um lado, a igreja orgânica ela rejeita um pouco, né, a questão mais tradicional da igreja, o formato mais tradicional da igreja, e de outro lado, né, a igreja mais tradicional rejeita, né, o formato da igreja orgânica, e vocês estão labutando nessa área de implantação de igreja. Eu queria que vocês trouxessem uma perspectiva a respeito, que é um movimento, mais um movimento realmente do que algo instituído, algo institucionalizado. Obrigado. Inclusive o missiólogo que eu citei aí, o Alan Hirsch, ele é um grande articulador da coisa da igreja orgânica. A editora Esperança, que publica muita coisa dessa pegada, lançou 2 livros dele recentemente. Eu pessoalmente gosto desse movimento. Eu sou um cara de denominação, né? Trafego muito bem no meio denominacional histórico, inclusive. Sou parte de uma denominação não histórica, mas eu tenho um grande apreço e admiração pelo movimento de igreja orgânica. Li muita coisa, eu estou meio desatualizado, não consegui ir lendo, mas durante muito tempo eu estava bem atualizado em praticamente tudo que saía do movimento. O movimento orgânico, para mim, ele tem paz, que é um movimento restauracionista. Talvez lá o pessoal da China com o Watmani, depois o discípulo dele, Dong Yulan, depois o movimento de discipulado da América Latina em Buenos Aires, com Jorge Mitian, Juan Carlos Ortiz, Ivan Baker e tudo mais. Então, eu circulei muito nessa época, por isso que o Jay já deu logo o microfone para mim, que ele sabe que eu tenho uma boa relação com isso. Mesmo sendo da Vineyard desde sempre, eu sempre dialoguei muito com esse movimento e já vivi realidade de igreja doméstica, igreja no lar, né, tipo, reunindo 70, 80 pessoas no meu apartamento, na minha primeira congregação, e defendendo muito isso. Temos um relacionamento bom, vou falar assim, em termos de Atos 29 Brasil, Restore Brasil. O projeto Plantador, por exemplo, esse coletivo que a gente se compromete 2 anos com plantadores de igreja, esse ano, e no ano passado também, a gente teve participantes que são pastores de igrejas domésticas, igrejas identificadas como da cidade. Por exemplo, igreja em Cabo Frio, igreja no Rio de Janeiro. Não é denominação, não está ligado a nada, nenhuma instituição, e nós apoiamos e investimos nessa rapaziada. Ou seja, não temos nada contra, eu acho que é absolutamente possível dialogar. Porém, eu tenho uma crítica ao movimento orgânico. A minha crítica é em termos de missionalidade. O movimento de igrejas orgânicas, pelo menos no Brasil, ele não consegue emplacar, porque ele não faz um diálogo dinâmico, não é que não é saudável, não é dinâmico. Veja bem, eu, por exemplo, plantando uma igreja no Rio de Janeiro, como eu falei, é uma cidade de grandes mobilizações, ajuntamentos e tudo mais. Se eu divulgo no boca a boca que a igreja só se reúne em casa, invariavelmente, eu só vou atrair crente e que está cansado do sistema denominacional. Muito difícil
acontecer batismos nesse contexto de igreja doméstica. Acontece até rebatismo. Gente que foi batizado muito novinho na Batista, né, criança, ou que vem de igrejas pedobatistas, foram batizados bebês, seja anglicano, luterano, presbiteriano. Aí essa turma é rebatizada numa igreja orgânica doméstica. Em termos de missão, numa cidade como o Rio de Janeiro, não é profícuo. O urbano do Rio de Janeiro, se ele olha uma coisa que só se reúne em casa, ele vai tender a achar que só tem acesso ali se ele for da família ou se for muito amigo. E aí, a evangelização por relacionamento, que é o grande fluxo, é extremamente necessária. O que acontece é que o movimento de igrejas orgânicas, ele é extremamente calcado no discipulado, né, no discipulado 1 a 1, na caminhada, e tem uma dificuldade grande com o não crente, com o chamado ímpio. O cara ímpio, ele tem a oportunidade, por exemplo, de vir numa assembleia pública e neutra, e ele pode vir chapado, com a vida arrebentada, com 5 mulheres, ou um homem, ou uma mulher vir com 5 maridos, né? Está trazendo a fonte de Sicar como ambiente de ilustração. E ele vai estar aqui, e ele vai estar ouvindo o Evangelho. Muito dificilmente uma pessoa nessa situação se sente à vontade no ambiente da igreja orgânica. Eu estou falando por experiência, porque eu sou extremamente dialogal com todo tipo de gente. Com todo tipo de gente. Mas olha só, aí eu ouvia, pregava o Evangelho na padaria. Pô, eu amo padaria, gosto de padaria, de sentar, pão na chapa, café. E aí tá aquela trocação de ideia. Quando você fala, mas você é crente? O cara olhava para mim e dizia, eu sou crente e tal. Na verdade, eu sou pastor. Onde é a sua igreja? Aí eu falava, eu sou a igreja, nós somos a igreja, vá lá para minha casa. O cara, como assim? Estou te conhecendo agora, rapaz? Fazer o quê na tua casa? Tá maluco? O cara fala igual carioca, né? Então, essa é a minha crítica, né? Eu participei de um painel de igrejas orgânicas há um tempo atrás, me chamaram, eu falei, cara, eu sou denominação, e estou mais denominação ainda, estou andando com os reformados, estou mais denominacional ainda, cara, estou quase usando gola clerical, pô, você vai me chamar mesmo para ir? Aí me chamaram, foi muito legal, mas eu desci a crítica frente a frente, né? É baseado em dados, em fatos, e para fechar, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Joãozinho, João de Souza Filho, pastor gaúcho do Rio Grande do Sul, pioneiro do movimento de igreja doméstica. Escrevia livros para a editora Betânia na década de 70, 80, enfim, um decano dessa coisa de igreja doméstica. Hoje ele voltou para as raízes dele, está na Assembleia de Deus de novo. Então eu tive uma conversa com ele há, 8 anos atrás, e ele falou, meu filho, você está malhando em ferro frio, cara. Você está numa cidade gigante, numa cidade de cidades e bairros dormitórios, onde as casas são pequenas. Então, a ideia de você colocar... Não tem nem espaço. Você colocar o movimento orgânico contemporâneo do Neil Cole, do Milt Rodrigues, do Frank Viola. Pô, os caras estão nos Estados Unidos. Ele veio de lá e sabe dizer como é que é uma casa nos Estados Unidos. Os caras se reúnem no porão deles. O porão, para a gente, é um lugar microscópico para guardar ferramenta quando a gente é privilegiado de ter. Porão, no contexto norte-americano, de classe média em geral, é o salão de jogos da meninada, em alguns casos, 100 metros quadrados, amigo. É um espaço de muita igreja por aí, não é? Então, é fácil você chamar para a realidade doméstica e para a realidade orgânica. Esse é o meu ponto crítico, mas, óbvio, eu tenho muitos pontos a favor. E, na minha igreja local, retenho muita coisa desses movimentos. Você acha que dá para, então, a saída nesse caso seria tentar equilibrar? Totalmente. A parte formal da igreja, mais a parte mais orgânica, Sim, sim. O Keller propõe isso. O Keller propõe isso aí no movimento. Quando ele fala de movimento na igreja centrada, ele dá uma provocada nesse sentido. O modo enfio e o modo orgânico. Isso aí. E meu problema, crítica seria com a igreja orgânica aqui no Brasil infelizmente, a gente não tem suficiente pastores saudáveis para liderar essas igrejas. Então, não tem... A Bíblia prescreve algumas coisas sobre igrejas, diáconos, um conselho, ou a gente chama em inglês elders. A maioria desses movimentos não tem esse conceito.
Então, isso é problemático. A própria eclesiologia pode ser problemático. Por exemplo, em China, em outros lugares, eles têm feito isso bem. Eu não sei, no Brasil é uma mistura. Tem alguns que conseguem fazer isso bem, outros que quase se tornam um seto, palavra, né? Seita, né? Então, isso é complicado. Deixa eu falar sobre isso também, muito importante. No Brasil, a gente ainda é muito influenciado pelo movimento latino-americano, o movimento dos irmãos de Buenos Aires. Que o Bergoglio, o Papa, quando ele fala dos pastores evangélicos, ele está falando dessa rapaziada das igrejas domésticas de Buenos Aires. O grande amigo que era metodista dele é o Jorge Mitian. Então, assim, esses movimentos são extremamente organizados, cara. Tem CNPJ, tem tudo, tem funcionalidade, tem presbitério, diaconia. Então, é um movimento que eu acho mais sóbrio. Eu tenho muito respeito, aprendi muito com esses caras. A primeira vez que eu vim para o Nordeste foi em Recife, para ouvir os irmãos da igreja local lá, o Mário, os literalmente irmãos de sangue, Mário e Marcos. Fui lá para ouvi-los. Eu gosto dessa rapaziada. Então, a minha crítica à missionalidade é a esses. O Jay já está pegando mais essa nova geração, essa, sei lá, terceira onda. Se a gente considerar a primeira onda dos chineses, a segunda onda dos latino-americanos, década de 60, 70, e essa onda mais contemporânea, mais pós-moderna. Essa é complicada, porque essa rapaziada mete o pau, por exemplo, nas funções da igreja, presbitério, diaconia, o próprio papel do púlpito, da pregação. Então, o Frank Viola, ele foi infeliz naquele cristianismo pagão dele lá, cara. Tem coisas ali, pesquisas ali, que depois até o George Barna, que é aquele pesquisador lá americano, colou com ele para tentar corrigir. Mas ele já tinha feito estrago com a primeira versão do livro que só ele escreveu. Então, é complicado, é muita gente magoada, é fermento para mágoa de gente que foi machucada por igrejas abusivas, de igrejas extremamente institucionais. É um movimento pendular, cara. O cara está aqui no institucionalismo e quer ir para cá. O que eu acredito, Jay, também, a gente busca achar o equilíbrio. Graça e paz. Meu nome é Ronaldo Macedo, sou missionário de uma agência que trabalha com povos não alcançados, no sertão. A gente parte da premissa de onde não tem evangelho, a gente vai plantar uma igreja. Aí eu tenho uma curiosidade. Eu sei das minhas dificuldades. Eu sei que já passei por situações onde a comunidade colocou, a igreja católica colocou nas casas, em cada casa da comunidade, não queremos crente aqui. Hoje a gente, na comunidade com 800 pessoas, essa visita foi há 2 anos e meio, hoje tem uma igreja com quase 50 membros. Certo? Não, lá não é quilombola, lá é sertão. Aí as técnicas de abordagem que nós temos são diferentes da urbana. Eu sou urbano, eu moro em Natal, trabalho no sertão porque Deus mandou, certo? Mas eu sei que as técnicas são diferentes. Aí eu gostaria de saber de vocês o seguinte: como plantadores, vocês veem a periferia como alvo fim de plantação de igreja ou apenas de uma ação social para tirar o povo dali e levar para a igreja do bairro? Algo para plantação, para mim, na minha opinião. Tem que plantar. Plantar a igreja no local. Sim. Certo. E quais as melhores técnicas de abordagem para esse tipo de comunidade? Relacionamento. Esse é um assunto muito difícil, né? Muito difícil. Até merece a própria palestra sobre isso. Porque é bem diferente. Realidade, então. É porque também tem que partir da premissa que lá nas grandes cidades já se ouviu o evangelho de alguma forma, de várias formas, e no sertão não. Então, no sertão, quando eles despertam, eles passam a nos convidar. É diferente da urbana. E eu sei da agressividade da população urbana, de periferia. Eu conheço. Eu fui pobre, eu fui de periferia, nasci em periferia. Passei fome, então eu conheço, eu sei da resistência ao evangelho nessas comunidades. Então, vendo vocês como plantadores de igreja nessas comunidades, parabéns. É isso aí. Deus te abençoe o seu trabalho também. Nós temos tempo para mais 2 perguntas, porque eu sei que a gente vai estar aqui amanhã, de manhã às 9 horas, né? Eu quero respeitar o tempo de todos. Mais 2 perguntas.
Meu nome é Jaime, sou presbiteriana independente, aqui num bairro de periferia aqui. O que você falou sobre o movimento é algo que, não vou dizer, está tirando o meu sono, né? Porque eu sou um cara muito, durmo pouco, mas o que acontece hoje, a maneira que eu estou lendo o movimento hoje aqui em Natal, que há 20 anos que eu estou em Natal, é que o que acontece hoje é uma reprodução de um modelo plantado há séculos passados. As igrejas elas não conseguem dialogar com a periferia ou a classe mais alta das mais altas. O que acontece hoje é uma reprodução do modelo que está vencido. E quando você falou em movimento, eu fiquei muito feliz, né? Por isso que eu estou aqui, porque eu tenho lido, né, um pessoal aí, CTPI, e há 2, 3 anos, né? Então, o que a gente tem percebido e tem me incomodado muito é que essa reprodução do modelo que não está mais, e não consegue dialogar. É o evangeliquez, é a vestimenta, é o cumprimento. Então, quando você fala, João, que na igreja você precisa ter uma leitura de que chegar no domingo e você colocar, né? Então, o que precisa hoje é essa leitura, que nós não estamos conseguindo fazer, a igreja local, pelo menos aqui em Natal. A gente não tem conseguido alcançar quem precisa ser alcançado. Que nós temos alcançados e surgido igrejas de Natal com crente. Igrejas que surgem e evangelizamos. Quem? 1%, 2%. Igrejas que em um ano se tornou, tem igreja de 1 ano aqui em Natal com 1.000 e poucos membros. Em 1 ano. Então, não é o evangelho que está sendo pregado em Natal hoje. O que tem sido pregado em Natal é uma coisa já vencida. Então, esse movimento, eu acredito que ele será possível hoje em Natal com as próximas gerações. No discipulado, no investimento em líderes, porque senão a gente vai ficar batendo na mesma tecla. Perfeito. Eu acho que esse aspecto de união também é essencial para ver o movimento acontecer. E eu não sei qual é. A leitura é super importante. A leitura é importante, mas tem que ser uma leitura inspirada pelo Espírito Santo, entendendo que ultimamente, ou no fim das coisas, é o Espírito Santo que faz o trabalho e não a nossa leitura. Que tem muita gente que faz leitura muito bem, mas acaba nunca alcançando ninguém, porque eles ficam na hora de leitura. São expertos em termos de missiologia, mas não conseguem alcançar o vizinho. Então, é muito importante que essa leitura é realmente inspirada e que tem oração envolvida, que tem a leitura da Bíblia, que tem união. E que a gente tem visto nos Estados Unidos movimentos nessas cidades que têm crescido em termos de citywide, uma cidade inteira, tem muito a ver com união, oração e uma visão centrada em Cristo. Somente essas 3 coisas. A leitura da cultura também é importante, mas a gente não pode colocar todos os nossos, nosso foco completamente somente nisso, né? Mas é importante e é alguma coisa que em alguns lugares a igreja brasileira ou a igreja aqui não tem. Não é só em Natal, não. No Rio também, em São Paulo também. Esse anacronismo é do Brasil, tá? Isso é em tudo quanto é lugar mesmo. Eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista, cara, dessa coisa do evangelho pregado para os evangélicos. Eu acho que é absolutamente necessário, porque talvez muita gente não nasceu de novo, cara, na real. O que eu vejo é isso. Eu não sou defensor disso. Graças a Deus, a minha igreja tem um fluxo de não crentes muito grande. Não apenas os que já se batizaram, como gente que vai e não é cristão, é budista. Eu tive uma experiência muito feliz no último momento de batismo que eu tive na igreja, que eu batizei 3 pessoas, jovens, 2 meninas e um rapaz, filhos de ateu. Olha que coisa curiosa. Batizar gente que não sabe o que é papai do céu, não ouviram isso em casa.
O pai e a mãe, sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, geógrafo, por aí vai, historiador, né? A gente já está vivendo. Eu tinha falado, num momento assim mais carismático na igreja, uma vez, bem no inicinho, eu falei, eu creio que a gente ainda vai batizar os primeiros filhos, as primeiras gerações de neo-ateus do Rio de Janeiro, porque tem muito, neo-ateísmo é um negócio forte no Rio, porque o academicismo com orientação de esquerda é gigante no Rio de Janeiro. Então, falei, cara, a gente vai começar a alcançar isso. Então, batizar essas pessoas, esses jovens, foi muito discipular, ensinar gente que nunca leu a Bíblia mesmo, gente que não sabia o que nunca falou Papai do Céu. Jesus para eles, cheio de gente de 20 anos, cara, 19 anos. Jesus é uma construção social, sabe esse papo de academia? Era isso, cara. Mas, cara, eu ouvia isso de gente barbudo, grisalho, agora eu estou ouvindo isso de menino. Cara, a que ponto que estamos chegando? Eu vivo isso, mas ao passo que eu também vivo gente que é cria de igreja, filho de pastor, e não nasceu de novo. Líder de louvor, que não nasceu de novo. Então, assim, ele credencialmente é evangélico, mas ele não é um novo nascido, ele não dá fruto digno de arrependimento. Então, quando o evangelho entra, essa dinamite, né, que a irmã mencionou do livro que o Keller, esse dunamis, né, que entra arrebentando essas estruturas, cara, é mais do que necessário. Então, eu vejo isso de forma... Eu ficava um pouco em crise com isso. Vai vir um monte de crente para cá e tal. Eles têm que vir para ser arrebentado. Desculpa a expressão, mas quando vem, eu faço assim, a gente tem um curso de membresia na igreja puxado de 6 semanas, e eu ouvi um feedback muito interessante do nosso curso de membresia. O cara falou, cara, parece que estão pregando para mim de novo. É isso mesmo. O crente, para entrar lá, o acesso é muito difícil. Ele tem que fazer um assessment, literalmente, para entrar. O pau quebra, porque tem que quebrar as estruturas arcaicas, que não tem nada a ver com Jesus. Então, se anima com isso e continua pregando, cara. Quem é o meu pastor presidente é o meu Samuel. E ele, quando falou sobre honrar, eu quero enfatizar, quando a gente vai implantar uma igreja num bairro, num local, uma comunidade, você precisa saber tudo sobre aquela comunidade, sim ou não? Sim. Então, quando você entra numa igreja, as pessoas que entram, que vêm de outras igrejas, de outras denominações, elas também precisam conhecer a história daquela igreja, como ela foi fundada. No caso, aqui eu sou pastora, ela tem 72 anos, né? Onde meu avô fundou, depois meu pai assumiu a presidência, meu pai morreu e passou para o meu filho, o sucessor. Então, o meu filho realmente é um jovem, e ele mudou muitas coisas na igreja, e está dando certo, está ficando tudo maravilhoso. Então, as pessoas que estão chegando, ele sempre fala como foi a história daquelas pessoas que sofreram, como o caso minha mãe, ela chegou a ser apedrejada para pregar o evangelho, meu avô tem hinos na harpa, no cantor cristão. Então, são coisas que não pode ser esquecido no tempo, porque vai vir meus netos, meus bisnetos, eles precisam saber como foi aquela história, como essa igreja aqui, que foi implantada aqui no Alecrim, certo? A missão, ela tem uma história linda, que eu conheço a história dessa igreja. Então, é isso que a gente não pode deixar esquecer, as novas gerações que vão chegando, porque está surgindo muita igreja, e as igrejas que estão surgindo são muitas placas, e elas colocam os mesmos nomes. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus das Rocas, elas colocam um nome, certo? E ali a gente fica sem saber, é a Assembleia de Deus, que igreja é essa? Então, é algo que está sendo difícil. Eu sou pastor em Soledade 2, Zona Norte, é muito difícil onde eu estou, e não é fácil, muitos homens não querem ir para lá. Tem igrejas pequenininhas que é tiroteio todo dia,
ninguém quer levar sua família, né? Lá onde eu estou, não tem. Então, é isso que eu queria enfatizar, que a gente não pode esquecer a história da igreja, do passado. Sempre trazer para as novas gerações, para que elas possam entender que aquilo não foi construído do nada, como estão surgindo as igrejas hoje. De repente, constrói e põe 1.500 pessoas. E essas igrejas vêm sofrendo há anos, e não é fácil, é isso que eu queria falar. Obrigado. Eu concordo com, só ponto final. Quando a gente está falando sobre mudanças na igreja, contextualizando a nossa linguagem com a igreja, a gente tem que lembrar que às vezes tem gente que acha que o que a gente fez 100 anos atrás foi melhor do que a gente está fazendo agora, mas eles não entendem que às vezes 100 anos atrás foi contextualizado, mas agora não é contextualizado para hoje em dia. Então, às vezes, cada igreja é contextualizada. A questão é contextualizada para o primeiro século, ou para 1.000 anos atrás, ou para 500 anos atrás, ou para 50 anos atrás, ou para 20 anos atrás, 10 anos atrás, ou hoje em dia. Então, ou até algumas igrejas até ficam mais no futuro, que não conseguem alcançar as pessoas por causa de uma visão que é em frente do que onde fica o próprio povo. Então, concordo com você. É muito importante esse diálogo para honrar o passado e o futuro, mas também a gente não pode pensar, por exemplo, os próprios hinos que a gente canta têm a história, né? Que eram contextualizados para uma época, mas hoje em dia, às vezes, as pessoas acham que isso é a forma que toda igreja deve cantar, esquecendo que muitos desses hinos foram cantados originalmente em barzinhos lá na Europa, ou em alguns lugares nos Estados Unidos, né? E agora a gente assume que é alguma coisa sagrada, mas não é necessariamente em si sagrada, porque foi uma contextualização para uma época no passado. Então, cada igreja é contextualizada. A questão é que época, que ano. Então, algumas igrejas aqui talvez sejam contextualizadas para 100 anos atrás, 50, hoje em dia. Então, é bem interessante. Gente, vamos terminar, vamos orar. E, gente, obrigado. Eu sei que a gente deveria ter terminado 20 minutos atrás, mas obrigado pela paciência. E eu espero que todo mundo possa participar amanhã, chegando aqui às 9 horas. Amém?